A tempestade no mar da Galileia havia acabado de se acalmar. Os meus discípulos ainda estavam em silêncio no barco, maravilhados porque até o vento e o mar me obedeciam. Mas o verdadeiro caos ainda estava por vir. Nós atracamos na região dos Gadarenos. Era um lugar sombrio. Assim que os meus pés tocaram aquela terra, o cheiro de morte tomou conta do ar. Ali, escavados nas rochas íngremes, ficavam os túmulos. A sociedade havia abandonado aquele lugar, e com razão. Mas eu não cruzei o mar em meio a uma tempestade à toa. Eu vim buscar alguém que o mundo inteiro já dava como perdido. De repente, um homem saiu correndo do meio dos sepulcros. O aspecto dele era aterrorizante para os homens comuns. Ele não vestia roupas. Nos seus pulsos e tornozelos havia restos de correntes e grilhões estilhaçados. Tentaram prendê-lo muitas vezes, mas a força sobrenatural que o dominava despedaçava o ferro como se fosse papel. Ele não dormia. De dia e de noite ele vagava pelos montes, gritando de agonia e ferindo o próprio corpo com pedras afiadas. Ele era um prisioneiro dentro da própria mente. A dor dele era insuportável. Os moradores da região tinham pavor dele, mas eu só sentia amor. Ele correu na minha direção, não para me atacar, mas porque as trevas dentro dele reconheceram a luz, e ele caiu de joelhos aos meus pés. Meus discípulos estavam paralisados de terror, assistindo a tudo alguns passos atrás de mim, mas eu não recuei 1 milímetro. De repente, o corpo daquele homem estremeceu, e uma voz rouca e gutural que definitivamente não pertencia a ele rasgou o silêncio daquele cemitério. Ele gritou com desespero: "Que tens tu comigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Rogo-te por Deus que não me atormentes." Entenda isso. O inferno não teme a religião, mas ele treme diante da minha presença. Os espíritos que o escravizavam estavam apavorados porque sabiam que a autoridade absoluta estava diante deles. Eu olhei no fundo dos olhos daquele homem, atravessando as camadas de dor e loucura, e perguntei com firmeza: "Qual é o seu nome?" Eu não perguntei porque eu não sabia. Eu perguntei para expor o tamanho da prisão daquele homem. E a resposta ecoou não como uma, mas como milhares de vozes sobrepostas, um coro de pura escuridão. Legião é o meu nome, porque somos muitos. Uma legião romana era composta por milhares de soldados treinados para destruir. Era isso que habitava a mente daquele homem, um exército de tormento. Mas diante de mim, uma legião inteira de trevas não passa de fumaça. Vendo que a derrota era inevitável, eles imploraram para não serem mandados para o abismo escuro. Havia ali perto, pastando na encosta do monte, uma grande manada de porcos. Os espíritos me pediram: "Manda-nos para os porcos, para que entremos neles." Bastou apenas uma única palavra, minha. Eu disse: "Ide." No exato instante em que eu dei a ordem, o peso esmagador que estava sobre aquele homem desapareceu. Ele desabou na terra exausto, mas respirando o ar puro da liberdade pela primeira vez em anos. Enquanto isso, as trevas procuraram o seu novo destino. Elas saíram do homem e entraram na manada de cerca de 2.000 porcos. O que se viu a seguir foi a prova da fúria e da destruição que o inimigo causa por onde passa. O rebanho inteiro enlouqueceu instantaneamente. Com violência e desespero, a manada gigantesca correu descontrolada em direção ao precipício. Milhares de animais despencaram da beira do abismo e se chocaram contra as águas agitadas do mar da Galileia. O som era ensurdecedor. Gritos, poeira, água espirrando violentamente contra as rochas.
até que o caos foi inteiramente engolido pelas profundezas do mar. E então, a tempestade espiritual cessou. Um silêncio absoluto, majestoso e restaurador tomou conta daquela região. Quando os porqueiros fugiram e avisaram a cidade, uma multidão veio ver o que havia acontecido. Eles esperavam encontrar o monstro que os aterrorizava, mas encontraram uma cena que os deixou sem palavras. Aquele homem indomável, que antes vivia nu e ensanguentado, agora estava sentado calmamente aos meus pés. Os meus discípulos haviam lhe dado roupas. Ele estava em perfeita paz e em seu juízo perfeito. As correntes da mente dele haviam sido derretidas pelo meu amor. Com medo do meu poder, os moradores pediram que eu fosse embora. E quando eu entrei no barco, aquele homem que havia sido curado agarrou as minhas vestes. Ele chorava de gratidão e implorava para seguir viagem comigo. Mas eu segurei o seu rosto, olhei nos seus olhos e lhe dei uma missão ainda maior. Eu disse: vá para sua casa, volte para sua família e conte a eles as grandes coisas que o Senhor fez por você e como teve misericórdia da sua vida. Imagine a alegria da esposa ou da mãe daquele homem ao ver voltar para casa alguém que todos já consideravam morto. Eu fiz questão de deixar essa história registrada e contada a você hoje por um motivo. Não existe mente tão atormentada, depressão tão profunda ou ansiedade tão esmagadora que a minha voz não possa silenciar. Talvez o seu interior hoje pareça como os túmulos de Gadara, um lugar cheio de barulho, medos, vícios e uma legião de preocupações que não te deixam dormir. Mas ouça bem, se eu enfrentei uma tempestade no mar aberto só para resgatar aquele único homem esquecido pela sociedade, eu também atravesso qualquer tempestade para alcançar você. Eu te pergunto hoje, qual é a legião? Qual é a dor ou a ansiedade que mais tem atormentado a sua mente e tirado a sua paz? Escreva o seu pedido e o seu desabafo aqui nos comentários e deixe esse fardo pesado nas minhas mãos. Se você sentiu a minha paz através dessa história, inscreva-se agora no canal Jesus Backstage. Deixe o seu like, ative o sininho das notificações para não perder nenhum dos meus ensinamentos e compartilhe este vídeo com alguém que precisa urgentemente de libertação e descanso para a alma. Eu sou a luz que a escuridão não pode vencer. Vá em paz e que a minha presença restaure a sua casa hoje.